Você já ouviu falar sobre a LGPD? Tá preocupado com ela? Então, cara, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Rafael Cruz, o Nerd Rico, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a temida LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e como que ela pode impactar o seu negócio. Mas logo depois da vinheta. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? Que é a GDPR, que é General Data Protection Regulation, né? Que é a versão brasileira dessa lei, tá? E ela irá afetar a forma que as empresas e organizações captam, armazenam e utilizam dados dos seus clientes, tanto no meio online quanto no meio offline. E a LGPD, ela tem por função, né, determinar como as empresas deverão fazer o tratamento de dados dos clientes. Então, com ela, o país se juntou a 120 países com leis especiais de proteção de dados pessoais. E a nova lei, ela vai preencher lacunas para substituir e ou complementar a estrutura dos mais de 40 instrumentos legais que hoje restringem o uso de dados do país. Basicamente, estabelecer parâmetros de como esses dados eles devem ser coletados, armazenados, processados e destruídos. Mas que papinho chato, né, nerd? Pô, tem que saber disso aqui? Tem, cara, porque você faz captura de lead na internet, não faz? Para você gerar lista? Então isso aqui é fundamental, você precisa estar atento à LGPD para você não tomar umas surpresinhas aí. E a lei, ela entende por dados pessoais qualquer informação relacionada à pessoa, né? Identificação dela, modo de tratamento, né? Enfim, comportamento, qualquer tipo de informação, tá? Que você pegue dessa pessoa, tá? Que você colete, classifique, enfim, faça uso, acesso, cópia, processamento, enfim. Todo esse tipo de coisa, tá? Todo tipo de informação é classificado como dados pessoais. E a coleta e o processamento dos dados deve obedecer aos fundamentos legais previstos nessa lei, tá? E o novo texto traz 9 hipóteses que legalizam o tratamento de dados, enfocando duas hipóteses principais: consentimento e os direitos legais das pessoas, dos usuários. É necessário obter o consentimento explícito do titular dos dados, ou seja, informar e consentir livremente com antecedência para que os consumidores possam escolher ativamente se querem ou não participar da sua iniciativa de marketing. Então, na prática, para você, tu vai fazer um lançamento? Então você vai capturar lead para isso, então você precisa ter um checkzinho lá assim, ó, aceito participar, aceito receber novidades, aceito receber informações sobre esse tipo de coisa. E com a nova lei, a tendência é que as empresas busquem métodos mais limpos e naturais para atrair pessoas. E isso não significa que os profissionais de marketing deixarão de usar esses dados, né, para poder fazer marketing. As empresas elas devem se tornar mais inteligentes e específicas para conquistar clientes em potencial, né, e aplicar o pensamento de Big Data a conjuntos de dados menores, tá, mas potencialmente mais ricos. Apesar das grandes mudanças impostas pela nova lei, a nova dinâmica de regulação pode ser vista como oportunidades únicas e até positivas, tá? Os profissionais de marketing mais estratégicos, eles pensam que esse é um momento estimulante para repensar e desenvolver suas estratégias a fim de criar valor para os seus clientes, reconhecendo suas preferências, interações mais significativas e transparentes. Os clientes podem controlar melhor o uso dos seus dados e têm o direito de exigir que a empresa acesse ou exclua todas as informações que a empresa mantém dela, né, em particular. E o acesso aos dados pessoais do consumidor deve ser fornecido de forma clara e completa no prazo de 15 dias a partir da data de solicitação. Então, se eu solicitar para uma empresa que, o que você tem de mim aí? Então, em 15 dias ela vai ter que me fornecer o que ela tem de mim, tudo. E por meio desse relatório, né, que você pode solicitar para quem te manda e-mail, a empresa deve avaliar o programa completo de processamento de dados, tá? Abrangendo informações detalhadas sobre o processo de coleta, uso, armazenamento e compartilhamento de informações, tá? A centralização dos dados em uma única plataforma ou plataforma integrada, além de ajudar a monitorar, alterar e atualizar todos os seus dados de licenciamento, também pode facilitar a comprovação de conformidade. É meio complexo esse texto, né? Mas na prática o que eu estou dizendo para você que eu tô colocando aqui nos termos da lei, tá? Mas o que eu estou dizendo para você pode acontecer de um lead querer saber o que você está fazendo com os dados dele. E agora ele vai poder pedir isso legalmente, tá? Então você vai ter que prover isso para ele. E você tendo esses dados num lugar só, tipo no Lead Lovers, no Active Campaign, só ali você tem esses dados, fica mais fácil você trabalhar. Basicamente é isso que a lei está dizendo. Entretanto, todavia, contudo,
Para você se aprofundar mais nisso, eu lembrei aqui que eu fiz uma live um tempo atrás com uma advogada especialista em LGPD lá no Instagram. Então eu recomendo que você assista, pois essa live esclarece dúvidas sobre isso, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir a gravação dessa live. E uma outra coisa importante também, tá? Você que não sabe, eu tenho um curso Nitrolista. O Nitrolista ele é um curso voltado para te ensinar a minha estratégia de criação de listas. E mais do que nunca você vai precisar saber sobre esse tipo de estratégia, porque nessa estratégia eu já estou seguindo LGPD. Eu faço uma estratégia de criação de listas totalmente diferente do que o mercado está acostumado, tá? Que é só você mandar uma isca, um subornozinho para as pessoas, né? E aí pega o e-mail dela, tá tudo resolvido. Não, isso vai acabar, amigo. Não é assim mais não, tá? Se você continuar fazendo isso aí, você pode se enrolar depois legalmente, tá? E juridicamente. Eu sempre trabalhei e ensino isso no Nitrolista, uma maneira diferente de trabalhar, onde você gera mais qualidade de leads e agora já está dentro da lei, né? Isso mesmo antes de ter essa lei vigorando, já faço isso há anos, né? Então já estou no esquema já da lei. E aí o Nitrolista ele ensina como que você faz isso, tá bom? Mas enfim, se você curtiu esse vídeo aqui, então, cara, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que tem que compartilhar, tá? Que é uma informação bem importante, tá? E para quem trabalha com coleta de dados, isso aqui é fundamental. E clica no sininho para você ser avisado dos próximos vídeos que eu publico aqui. Show? É isso aí. Um forte abraço e que a Força Net esteja com você.